Oi pessoal, boa tarde. Então, nas aulas anteriores, a gente vinha estudando, certo, grandezas. E a gente viu o que são grandezas proporcionais e o que são grandezas não proporcionais, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então, vamos dar início. Primeiramente, certo, eu vou mostrar um exemplo, e aí a gente vai chegar na definição de grandezas diretamente proporcionais, beleza? Então, vamos ver esse exemplo. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 kg de fertilizante. Vamos calcular a quantidade de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados. Então, vamos lá. Primeiramente, certo? Vamos notar o seguinte, a gente tem a área do pomar, certo? E a quantidade de fertilizante. Então, o que a gente precisa pensar? Se a minha área for maior, certo? Eu vou precisar de mais fertilizante ou menos fertilizante? Então, se eu tenho uma área maior, significa dizer que eu vou precisar de mais fertilizante para essa área, certo? Para que o meu pomar seja fertilizado, certo? Então, aqui nessa tabelinha, a gente pode ver o seguinte, se eu aumento, certo, a minha quantidade, a minha área de pomar, certo? Então, eu vou ter que aumentar a quantidade de fertilizante para que eu possa fertilizar toda essa área aqui agora, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, que com 15.000 metros quadrados, eu consigo fertilizar com 30 kg. Então, se agora eu vou ter mais que o dobro, né? Percebam que eu tenho mais que o dobro dessa área. A minha área mais que dobrou. Então, a quantidade de fertilizante também vai crescer nessa mesma proporção, tá bom? Então, a gente diz que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, certo? E aí, como que a gente resolve essa questão? Como que a gente encontra a quantidade de fertilizante que vai ser necessária para adubar essa extensão, essa nova extensão? Então, a gente vai ficar com o seguinte, 15.000 sobre 32.000 é igual a 30 sobre x, certo? Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. E aí, então, eu vou cancelar esses zeros, certo? E aí, eu vou ficar com o seguinte, 15 vezes x é igual a 32 vezes 30, certo? Esse 15 está multiplicando. Como eu quero encontrar só o valor do meu x, que é a quantidade de fertilizante que eu vou precisar, então esse 15 eu quero colocar ele para o outro lado, então ele vai na operação inversa. Aqui ele está multiplicando, então ele vai dividindo, certo? Ah, Bia, mas por que você não fez logo essa multiplicação? Por conta do seguinte, ó, aqui eu vou conseguir simplificar. Ó. 30 dividido para 15 é igual a 2, certo? E aí 32 vezes 2 é igual a 64. Ou seja, a quantidade de fertilizante que eu vou precisar para fertilizar, né, para adubar essa nova área de pomar é igual a 64 kg. Ou seja, percebam que, como eu havia falado, né, a minha área mais que dobrou, certo? Então, a quantidade de fertilizante também vai mais que dobrar. Ó. Eu tinha 30, então agora eu preciso de 64 kg, beleza? Então, agora vamos para a definição mesmo. Duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção também, certo? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais se elas crescem na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção, beleza? Agora, a gente vai ver o que são grandezas inversamente proporcionais. E aí, novamente, eu vou começar com um exemplo e depois passar para a definição, certo? Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro, certo? E aí, ele colocou nessa tabela. Quando o ônibus vai na velocidade de 52 km por hora, ele demora 80 minutos para chegar até o centro, certo? E quando ele vai em uma velocidade de 65 km por hora,
ele demora 64 minutos para chegar no centro. Quando ele vai numa velocidade maior, certo? De 104 km por hora, ele demora apenas 40 minutos. Então, o que a gente tem que perceber nisso aqui? A gente tem que perceber o seguinte, que quanto maior é a minha velocidade, ou seja, quanto maior é a minha velocidade, menor é o meu tempo, certo? Então, se eu for mais rápido, eu vou gastar menos tempo, certo? Então, a gente tem que perceber que essas duas grandezas aqui, elas se relacionam, certo? E elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que uma cresce, a outra diminui, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai perceber o seguinte. Se eu dividir, certo? 52 dividido para 65 vai dar igual a 4 sobre 5. Por quê? Se eu simplificar aqui, né, por 13, então eu vou ficar 52 dividido para 13 é 4 e 65 dividido para 13 é 5, certo? Essa é a razão entre as velocidades. Agora a razão entre o tempo, 80 dividido para 64, certo? Se eu simplificar aqui por 16, certo? E aqui embaixo também por 16, eu vou ficar com o seguinte, 80 dividido para 16 é 5, certo? E 64 dividido para 16 é 4, beleza? Então, o que a gente percebe? Percebam que a razão, certo? A proporção entre a velocidade e o tempo, elas são inversas, certo? Eu tenho 4 sobre 5, a razão entre as velocidades, e a razão entre o tempo, ela é inversa. Percebam que aqui eu tenho 5 sobre 4. Então, por isso que a gente diz, certo, que essas duas grandezas, a velocidade e o tempo, elas são inversamente proporcionais, tá bom? E aí aqui eu também coloquei outro exemplo, né? Dividindo o 52 pelo 104, certo? Dá 1/2. E dividindo o 80 por 40, dá 2, porque 2 dividido para 1 é 2, certo? E percebam, novamente, que são grandezas inversamente proporcionais. Ó. Aqui eu tenho 1/2 e aqui eu tenho 2 sobre 1. Ou seja, essas grandezas, a razão entre elas são inversamente proporcionais, tá bom? Agora a gente vai ver, certo, a definição certinha. Duas grandezas, elas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, certo? Ou quando uma diminui, a outra cresce, certo? A outra aumenta na mesma proporção. Percebam, certo? Que em ambas, tanto na grandeza inversamente quanto na grandeza diretamente proporcional, a gente tem isso aqui, ó. Aumenta, a outra diminui na mesma proporção, certo? Então, isso é muito importante, certo? A proporção ela tem que ser a mesma entre as duas grandezas, certo? Se forem diferentes, elas não são proporcionais, nem diretamente, nem inversamente, certo? Elas não são proporcionais, tá bom? Então, agora eu vou resolver alguns exemplos com vocês e depois eu vou passar um exercício para casa, beleza? Então, vamos lá. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a este serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Então, vamos pensar, certo? Primeiramente, se eu tenho, né, um volume maior de areia, isso significa dizer que eu vou precisar de mais caminhões. Vocês concordam? Então, se eu tenho 3 caminhões que transportam 250 metros cúbicos, então agora eu tenho muito mais volume, né? Eu tenho 7.000 metros cúbicos de areia para transportar agora. Então, eu vou precisar de mais caminhões. Então, percebam que são duas grandezas diretamente proporcionais, certo? Por quê? Porque à medida que uma cresce, a outra também tende a crescer, certo? Então, se eu tenho 3 caminhões que transportam 250, quantos caminhões eu vou precisar para transportar 7.000, certo? E aí, o que acontece? Eu coloquei aqui para vocês. O número de caminhões e a quantidade de areia são grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que uma cresce, a outra também vai crescer, certo? Então, a gente tem o seguinte.
montando uma proporção, certo? Para essa questão, o que a gente vai ficar? 250 sobre 7.000 é igual a 3, porque eram 3 caminhões, sobre x. X é o quê? A quantidade de caminhões que eu quero descobrir, certo? A quantidade de caminhões necessárias para transportar os 7.000 metros cúbicos de areia, beleza? Então, vamos lá. Eu vou cancelar esse zero com esse zero, e aí eu vou ficar 25 vezes x, certo? É igual a 3 vezes 700, beleza? E aí, vamos lá. 3 vezes 7 é igual a 21. E aí eu vou acrescentar esses dois zeros. Esse 25 está multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade dividindo. E aí, a quantidade de caminhões necessários para transportar os 7.000 metros cúbicos de areia vai ser 21.000 dividido para 25, que é igual a 84. Então, serão necessários 84 caminhões, certo? Para transportar esses 7.000 metros cúbicos de areia, beleza? Agora, no nosso segundo exemplo, a gente tem o seguinte. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa montar uma proporção, certo? Que represente o enunciado dessa questão, tá bom? Então, vamos lá. Se esse automóvel, certo? Ele gasta 2 horas em um percurso, eu não sei, ele não diz qual que é o percurso, certo? Ele só diz que ele gasta 2 horas em um percurso, certo? Sabendo que ele gastaria 6 horas, certo? Então, 6 horas equivale a mesmo percurso, certo? A quanto? A 30 km por hora, certo? Então, ele quer saber qual a velocidade desse automóvel e o percurso ele é o mesmo, certo? Então, ele quer saber se em 2 horas, qual a velocidade que ele vai para fazer esse percurso, certo? Se em 6 horas ele faz esse percurso, esse mesmo percurso, a 30 km por hora, certo? Então, montando essa proporção, a gente vai ficar com o seguinte. 2 sobre 6 é igual a x sobre 30, beleza? Então, coloquei aqui para vocês, certo? Só que percebam o seguinte. Agora, a gente vai precisar pensar. Essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? E aí vamos pensar. Quanto maior a minha velocidade, menor é o meu tempo, não é isso? Quanto mais rápido eu for, menos tempo, na verdade, eu vou gastar. Ou seja, mais rápido eu vou chegar, certo? Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Ah, Bia, mas por quê? Porque quanto mais rápido eu for, menos tempo eu gasto, beleza? Então, por isso que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais, certo? A velocidade e o tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Observando, né, que se a gente aumentar a velocidade, o tempo gasto no percurso, ele diminui. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí, para encontrar a velocidade do automóvel, a gente, como elas são inversamente proporcionais, a gente vai precisar inverter, certo? Essas razões. Uma dessas razões, tá bom? Então, vamos inverter essa daqui, tá bom? Então, se ela é x sobre 30, quando eu inverter, ela vai ficar 30 sobre x, beleza? Eu também poderia inverter essa daqui, tá bom? Não tem problema, mas contanto que eu inverta apenas uma, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ficar multiplicando aqui em x, certo? Eu vou ficar 2 vezes x igual a 6 vezes 30, certo? 6 vezes 3 é igual a 18, acrescentando esse zero, 180, beleza? O 2 está multiplicando, quando eu passar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu vou ficar com 180 dividido para 2, que é igual a 90 km por hora. Então, a velocidade que ele foi, certo? Foi a 90 km por hora. E aí, ele fez esse percurso em apenas 2 horas, tá bom? Então, pessoal, essa era a aula de hoje, tá bom? Eu queria deixar bem claro, certo? A diferença entre grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, tá bom? A gente tem que perceber que grandezas diretamente e inversamente proporcionais, elas sempre crescem ou diminuem na mesma proporção, beleza? E como tarefa de casa, tá bom?
eu vou deixar para vocês os exercícios do livro, das páginas 264, que são sobre grandezas diretamente proporcionais, e da 267, que são sobre grandezas inversamente proporcionais, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, beleza? Desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.